Pessoal, muita coisa aconteceu nessa virada do dia 10 para o dia 11 de janeiro, tá? Primeiro, Bolsonaro postou no Facebook dele um vídeo dizendo que o Lula não foi eleito. Então a postagem dele dizia o seguinte: Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e pelo TSE. E aí é um vídeo, tá? Ele compartilhou um vídeo do tal procurador Felipe Jimenez. E aí tem muita gente se perguntando, mas por que ele fez isso, soltou isso de madrugada e tal? Eu vou recompor a história toda para vocês. Então vocês se lembram, dia 4 de janeiro, reportagem do Metrópolis, coluna do Guilherme Amado, as crises de choro de Bolsonaro no jantar com Toffoli e Fábio Faria. E aí vocês lembram que o Bozo, desesperado, começou a chorar compulsivamente, com medo de ser preso. E aí ele recebe uma dica do Toffoli e do Fábio Faria. Então veja bem, Fábio Faria e Toffoli aconselharam Bolsonaro a deixar o Brasil submergir e desencorajar atos terroristas. Aqui, pessoal, se vocês observarem bem, foi mais ou menos isso que o Bolsonaro fez mesmo, tá? E ele viajou para fora do país, submergiu, ou seja, não tá falando muito lá, parou com essas postagens, tinha parado, né, com essas postagens golpistas, de contestar, enfim. Bem, mas aí a gente anda mais um pouco e chegamos nesse ponto aqui, matéria de ontem, né? Anderson Torres se encontrou com o Bolsonaro em Orlando. Então os dois estavam lá juntinhos, passando férias lá nos Estados Unidos, e aí chega essa prisão do Anderson Torres ontem, dia 10. Bem, eu acho que o Bozo sentiu o baque, tá? Ele viu que ele vai ser preso. E aí que a gente chega nessa publicação do vídeo, em que inclusive ele é tão frouxo, né, que depois ele apagou o vídeo. Ele não manteve no ar. Mas o que eu observei é o seguinte, é um desespero total do Bolsonaro. Ele falou, putz, eu vou ser preso, eu tô lascado. E aí ele falou, pelo menos eu caio atirando, tá? Eu caio, mas eu levo os meus seguidores pra rua, eu vou dar trabalho. E aí o fato dele ter recuado, né, logo depois ali, ter retirado a publicação do ar, mostra o quanto ele está totalmente perdido. Ele não tem a menor noção do que faz e ele está completamente desesperado. Bem, aí veio a segunda confusão da noite, tá? O Janones faz uma postagem assim, urgente, ministro da Defesa José Múcio deve entregar sua carta de renúncia nas próximas horas. Bem, isso aqui gerou um rebuliço nas redes sociais, todo mundo enlouqueceu. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa, né? Tinha uma matéria da Folha de São Paulo, não muito tempo antes, dizendo que o Múcio tinha sido criticado pelo próprio Lula e que realmente ele estaria com muita dificuldade de se manter no governo e tal. A matéria conta também que o Lula ficou muito irritado com aquela declaração do Múcio de que as manifestações são democráticas e que ele tem até parente lá. Aquelas manifestações dos acampamentos, eu falo assim com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá. Estou de Recife, tenho alguns amigos aqui, é uma manifestação da democracia. Bem, então o Janones falou, muita gente acreditou, mas na sequência a jornalista Natuza Neri fez a apuração aqui e ela diz o seguinte: acabo de falar com o ministro da Defesa, José Múcio. Ele disse que não vai pedir demissão. Abre aspas, é hora de juntar os responsáveis para combater os irresponsáveis e ajudar na estabilidade para o nosso presidente governar. O Reinaldo Azevedo também se manifestou sobre esse assunto hoje, disse o seguinte: a situação de José Múcio na defesa é insustentável. Apoiei a indicação, como sabem. Eu estava errado porque Múcio estava errado na leitura do quadro. Lula tem que cuidar da área por intermédio de alguém que, de fato, conheça a questão. Espero que Múcio tenha a clareza de pedir para sair. Eu concordo com o Reinaldo, mas eu vou além, tá? Basila Rodrigues, da CNN Brasil, diz o seguinte: prisão de comandante da PM causou comoção entre policiais que ameaçam reduzir segurança de Brasília e fazer operação padrão. Apoiadores e críticos do comando, com quem conversei, se posicionaram contra a decisão da prisão do comandante, porque para eles expõe a PM como responsável pelo caos. Então isso aqui é um caso típico de bolsonarismo infiltrado de maneira visceral na corporação. Inclusive, o pessoal hoje resgatou aquele vídeo da mulher do general Vilas Boas lá na frente do quartel, tá? Nesses atos golpistas. Então, esse é o tamanho do problema, tá? O cara que foi comandante do Exército Brasileiro, ele é muito ouvido aí dentro da tropa e tal. A esposa dele estava lá pedindo um golpe militar. A gente viu os policiais tomando água, batendo selfie lá enquanto o Congresso era destruído, eles deixando. Então, assim, o nível de contaminação é muito grande. E eu acho que isso é uma questão que tem que ser resolvida urgentemente. Empurrar isso com a barriga é a pior coisa, tá? Por quê? Porque esse problema vai voltar. Você só empurra ele para frente e ele volta. E aí ele volta num momento pior. Agora a gente tem uma configuração única no mundo em que a gente tem o Biden presidente dos Estados Unidos,
os Estados Unidos se posicionando mesmo contra um golpe militar no Brasil, a favor das urnas eletrônicas e tal. A gente tem o Macron, aliado do Lula, também presidente da França. Lembrando que a França é o maior fornecedor de equipamento militar para o Brasil. Tá? Todo o programa de nuclear, submarino brasileiro, tá tudo ligado à França. A gente tem os primeiros ministros da Espanha, de Portugal, da Alemanha, todos aliados do Lula. E no entorno do Brasil, nossos vizinhos aqui da América do Sul, todos também aliados do Lula, né? Desde a Argentina, que é o principal, até Colômbia. Colômbia nunca teve um governo de esquerda, agora tem um governo lá que é aliado do Lula. Agora, essa circunstância externa totalmente favorável ao Lula, ela não tende a permanecer por muito tempo. Por exemplo, final agora de 2023, outubro ou novembro, tem a eleição da Argentina. Tudo indica aí que o Alberto Fernandes vai perder. Tá? Ele está atrás nas pesquisas e tudo. Eleição em 2024, Estados Unidos. Final do ano também, ou seja, falta 1 ano e 10 meses mais ou menos. E se os republicanos vencem com o Trump ou com o Ron DeSantis, tanto faz. Tá? Ambos os dois apoiariam um golpe militar no Brasil. Então, para mim, esse agora é o melhor momento disparado para o Lula enfrentar essa questão do golpismo. Se empurrar para frente, vai chegar daqui 3 anos, vai ter algum cargo elevado aí das Forças Armadas que vai se rebelar. Então, um general, alguém aí muito bolsonarista enlouquecido, se rebela. E aí, como é que vai ficar? Se tiver lá na frente um cenário muito pior, um presidente republicano nos Estados Unidos apoiando o golpe militar aqui. Ou seja, um cenário muito mais complicado para o Lula. Então eu já enfrentaria esse problema agora, tá? Para entrar de sola, empurrar esse assunto para frente é só prejuízo, porque você vai ter que lidar com esse assunto lá na frente, mas em uma circunstância muito pior. Pessoal, então é isso. Eu fecho o vídeo agora, coloquei na tela a chave Pix do Desmascarando. Se você gosta do nosso trabalho e quiser contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.